Graça e paz, boa noite, tudo bem? Amém? Abra sua Bíblia. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 3, verso de número 14. Deus abençoe a vida do meu pastor Silas Malafaia, do pastor Silas Filho, pastor Odilton Ângelo, toda a família e todo o ministério. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 3, verso de número 14. Um texto extremamente bonito, profundo, uma oração do apóstolo Paulo em um momento extremamente interessante e com grande ensinamento para nós. Leamos. Por esta razão, dobro os meus joelhos ao Pai, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, a fim de que, conforme a riqueza da sua glória, sejais firmados com poder pelo seu Espírito no homem interior, que Cristo habite pela fé em vossos corações, enraizados e fundados em amor, para que sejais capazes de compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que ultrapassa todo entendimento, para que sejais cheios até a plenitude total de Deus. Curve a sua cabeça. Deus bendito, louvamos o seu nome e te agradecemos, Pai, na beleza da sua santidade. Te exaltamos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Fale conosco nessa noite através do teu evangelho, através da sua palavra. Revela-nos quem tu és através do teu texto sagrado, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. A epístola de Paulo aos Efésios é conhecida como a mais sublime das epístolas de Paulo. A mais teológica, de fato, é a epístola de Paulo aos Romanos, pela sua complexidade, pela sua montagem de texto. Mas num caráter de sublime, de beleza, de suavidade, de evangelho e de graça, de uma coisa bonita a respeito sobre novo nascimento, é sem dúvida a epístola de Paulo aos Efésios, pela maneira e pelo momento em que o apóstolo Paulo escreve. A epístola, na sua divisão do texto, é simples. São 6 capítulos, 3 de teologia e 3 de aplicação da teologia do apóstolo Paulo. Ele está escrevendo essa carta da sua primeira prisão domiciliar em Roma, onde ele escreveu algumas epístolas. Então aqui o apóstolo Paulo está preso. Ele está, nesse momento, passando por uma dificuldade. Mas toda vez que eu leio esse texto aqui, eu acho interessante, principalmente, que ainda que Paulo esteja preso, mas ele está dizendo, o meu corpo está preso, mas o meu espírito está livre. A igreja de Deus está andando. Ele não permite que a prisão onde ele está impeça que o evangelho de Deus continue sendo pregado e que a obra de Deus continue andando. Ou seja, ele está preso, mas ele produz. A igreja de Éfeso, eu ministrei uma vez aqui, na reunião da juventude, falei a respeito sobre cosmovisão em Atos capítulo 19, que é o encontro de Paulo na cidade de Éfeso, que era uma das grandes desafios do ministério do apóstolo Paulo. Paulo ficou 3 anos em Éfeso, não foi muito fácil. Éfeso era uma igreja muito complicada, muito difícil. Você vê as epístolas de 1ª e 2ª Timóteo, você vê as 7 igrejas da Ásia, lá do Apocalipse, a igreja de Éfeso, você vê as dificuldades que eram de fato da igreja de Éfeso. Era uma igreja difícil, uma cidade complexa, mas graças a Deus o evangelho iluminou aquele lugar e o nome de Deus foi glorificado. Então Paulo aqui, ele está escrevendo uma epístola que vai ser enviada por Tíquico. Se você quiser virar sua folha, lá em Efésios capítulo 6, verso 21 e 22, ele vai falar a respeito de quem leva a carta, do homem que vai estar levando a carta aos cidadãos da igreja de Éfeso, para que ele possa ser lida para a igreja, para a comunidade de Éfeso. Paulo, nesse texto, nessa oração, Paulo está falando sobre uma unidade. Ele começa falando a respeito de unidade em Efésios capítulo 1, verso 9 e 10. Ele vai falar sobre o propósito eterno, sobre a respeito dessa unidade importante da igreja. Aí no verso de número 6, do capítulo 3, Paulo vai falar a respeito disso. Os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo, e coparticipantes da promessa de Cristo por meio das boas novas. Ele está falando de evangelho. No verso de número 10 do capítulo 3, para que seja manifestada as várias formas de sabedoria de Deus por meio da igreja, aos principados e potestades nas regiões celestiais.
Qual é a causa principal da oração de Paulo? Ele está falando sobre unidade. Ele está querendo ensinar isso para a igreja e está clamando isso em oração para que a igreja venha a ser unida. Porque só na unidade nós podemos revelar Cristo a essa humanidade caída. Foi a oração de Jesus Cristo em João capítulo 17. É a conclusão da visão de João no Apocalipse, uma visão fantástica. Porque João olha Cristo no meio dos 7 candeeiros. Ou seja, a humanidade vai olhar para a igreja e vai ver Cristo aqui dentro. Só a partir da unidade. Só a unidade revela Cristo sobre a igreja. Então, através dessa unidade, nós revelamos Cristo à humanidade caída. E podemos dizer para ele, Jesus ressuscitou e reina sobre a igreja. Então é essa oração que o apóstolo Paulo está falando. No verso 14 ele diz, por essa razão dobro os meus joelhos ao Pai. Em primeiro lugar ele tem uma razão, a unidade. Então Paulo está preso, mas ele ora pela unidade da igreja, mesmo distante dele. Eu acho interessante no texto que ele dobra os joelhos. A oração judaica é sempre feita de pé. Você tem lá nos muros das lamentações, os movimentos pendulares dos judeus, ele tem esse costume de orar de pé. A parábola do publicano e do pecador, do escriba e do fariseu, melhor, e do publicano, ele está orando de pé. Nesse texto, Paulo dobra os joelhos. O que Paulo está dizendo? Eu estou dobrando meu joelho, eu estou indo além. Eu estou dizendo para a igreja de Éfeso, aqui na escrita, que ele está mostrando uma posição extremamente importante. Dobrar o joelho, para mim, é a grande posição da oração. Nada contra quem ora deitado, ou sentado, ou em pé no ônibus. Eu sei que às vezes não dá tempo. Eu sei que tem pessoas com dificuldade de dobrar o joelho. Eu sei disso, eu compreendo disso. Mas quem pode dobrar o joelho, dobre. Porque o joelho significa rendição. Eu falei isso aqui uma vez. Nosso pastor usa uma frase que eu uso muito. A repetição é pedagógica. O dobrar o joelho significa rendido na posição militar. Significa que quando você dobra o joelho, você manda uma mensagem para o céu dizendo, eu estou rendido, eu não tenho saída. Mas o Senhor é o Deus que pode dar saída onde não tem. Dobrar o joelho é assumir que eu e você não temos possibilidade alguma de ter saída. Dobrar o joelho nos humaniza. Dobrar o joelho nos traz para a realidade qual somos. Pó. Ponha sua boca no pó, talvez assim haja esperança. Para algumas situações da vida, orar de pé não adianta. Só orar de joelho vai te tirar dessa situação. Então Paulo sabia da importância disso. Então ele está dizendo para os Efésios, olha, eu dobro os meus joelhos. Eu estou dobrando o meu joelho, não é para uma causa simples, é uma causa importante que é a unidade. Paulo clama a Deus pela unidade da igreja, mesmo ele distante. Ele está dizendo, vocês fazem parte desse corpo, e eu estou clamando. E o texto diz na sua Bíblia, ó Pai, para mim isso aqui me completa. Eu cresci em uma casa, minha mãe é mãe solteira, eu cresci em uma casa assim, uma figura paterna, e toda a grande mensagem da Bíblia que mudou a minha vida e o meu coração, é a oração do Pai Nosso e as expressões paternas no Novo Testamento. Porque nesse momento eu compreendi o texto sagrado, ainda que seu pai e sua mãe te abandone, eu, Senhor, jamais te abandonarei. Então Paulo não está orando a um Deus qualquer, Paulo está orando ao nosso Pai. Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso, que até pouco tempo adorava Diana dos Efésios, Artemis, que tinha envolvimento pagão. Paulo está dizendo, a partir de hoje não é Diana que é dona de vocês, mas é o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o seu Pai. Paulo conclama o caráter, aleluia, da ideia de paternidade. Paulo está dizendo, vocês não estão sozinhos. Eu estou orando a este Pai. Nós cantamos aqui com o Ministério de Louvor, falando sobre os nomes de Deus do Antigo Testamento. Eu queria que essa frase fosse minha, mas infelizmente não é. E como não é, eu tenho que falar de quem é. John Stott diz que Pai é o nome do Deus cristão. Pai é o nome do Deus do Novo Testamento. A oração do Pai Nosso, Jesus ensina eles a orar antes da cruz do Calvário. Jesus está dizendo, eu estou introduzindo vocês na comunhão. Eu estou colocando vocês na mesma mesa. O meu Pai é o seu Pai, aleluia. Então Paulo não está orando a um Deus qualquer. Não é um Deus distante, é o Deus Pai. E quem tem filho aqui sabe que quando o filho grita na rua,
Podem estar 10 crianças gritando ao mesmo tempo, mas se o filho gritar, meu amigo pastor Wesley, o pai lá dentro de casa, esse grito é do meu filho. O que o pai faz? Ele sai correndo. Quando você dobra o joelho na sua casa, você não está orando a um Deus qualquer, a um Deus distante, mas você está orando ao seu pai, que te conhece, conhece sua dor, conhece seus medos, conhece seus anseios, conhece a sua fobia. Quando você ora ao pai, você tira de si toda a armadura da religiosidade. Quem está orando lá não é o líder do louvor, não é o pastor, não é o missionário, não é o teólogo, mas é o Filho de Deus. Aleluia! É o Filho que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, e hoje é coparticipante dessa herança eterna. E eu e você somos irmãos, mas irmãos do mesmo Pai Celestial. Aleluia! É o que o apóstolo Paulo está dizendo, é esse tipo de oração. Aí ele diz na sua Bíblia, do qual toda a família, aleluia, eu não tenho nem roupa para isso, nos céus e na terra toma o nome. Isso aqui é brilhante. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que, para muitos, o que é oração? Ah, pastor, oração é iniciar uma conversa com Deus. Não. Oração nos coloca numa conversa que já começou na eternidade. Entendeu aí? Você não inicia uma conversa, a conversa já está acontecendo desde a criação do mundo. Você que está perdendo a conversa. Quando você ora, Deus te coloca nessa conversa junto com a Trindade para ouvir o que eles estão falando. Aleluia! Então você não inicia uma conversa, você pega a conversa já do meio. E tem muita gente que não quer conversar, o que Paulo está dizendo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Isso aqui é lindo, isso aqui é extremamente bonito. Paulo está dizendo que tanto a família no céu quanto a família da terra, pastor, fazem parte dessa conversa. É aquele famoso assunto, não pastor, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Então começa a orar. Que quando você orar, você vai entender o que a gente está falando. É o que Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso. Quando vocês orarem, vocês vão ser conectados a isso. Vocês vão fazer parte desse diálogo. Vocês vão estar entendendo o que eu estou dizendo. Tem um texto bonito, é um texto dos pais da igreja, principalmente de João Damasceno, ele que fala a respeito disso, ele desenvolve melhor, mas Gregório de Nazianzo, deixa eu botar aqui, 4º século, por aí, um dos pais da igreja, mas João Damasceno, ele utiliza um termo, ele amplia, muito bacana, ele fala o seguinte, sobre um termo bonito, já foi até falado uma vez aqui na lição, se eu não me engano, alguns trimestres atrás, alguns anos atrás, chamado pericorese. O que é pericorese? Pericorese é a dança da Trindade, é um termo bonito. É onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo bailam, é uma ideia muito fantástica, eles dançam entre si. Mas quando o Cordeiro morre na cruz do Calvário e ressuscita, ele pega eu e você e coloca nessa comunhão, nessa dança, nessa unidade, aleluia. Ele está dizendo, você não vai ver a Trindade bailar, agora você vai dançar junto conosco, aleluia, em uma unidade, em coparticipante, é isso que Paulo está dizendo. Paulo não está nos introduzindo essa comunhão fantástica, essa comunhão bonita. Eu tenho um costume de, quando eu vou estudar, eu vou orar, eu tenho um costume de, antes de fazer tudo, eu fico em silêncio. Eu entro no quarto, minha esposa Graciele, que sabe, eu fico em silêncio, 10, 20, 50 minutos, em profundo silêncio. Às vezes olhando para o céu, para as nuvens, para um pássaro. Eu vou esfriando a minha mente. Você tem que entender que toda vez que Deus quer falar com a igreja, ou com Israel, ele levava para onde? Para o deserto. Porque o deserto é silêncio. Na cidade tem muito falatório. Te atrairei ao deserto e lá falarei contigo. Deserto não é para você ser provado, deserto é para você ouvir Deus. Porque você não quer ouvir Deus, então ele te leva para o deserto. Então, às vezes, para ele não me levar para o deserto, pastor Marcelo, eu já fico em silêncio em casa, porque eu quero ouvir a sua voz. Então eu fico lá em silêncio, eu ouço e eu fico lá em silêncio, então eu leio o texto sagrado. E nessa leitura do texto, depois que eu leio, eu fico mais um pouco em silêncio. Eu vou absorvendo o que o texto está me dizendo. É isso que Paulo está dizendo. Ele está me introduzindo nessa comunhão, na sua Bíblia. A fim de que, conforme a riqueza da sua glória, sejais firmados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Isso aqui dá para ficar uma semana só falando desse verso 16. Olha, a riqueza da sua glória, só a riqueza da sua glória é fantástico. Paulo está dizendo, o que me mantém de pé não é minha força, não é o Red Bull, é a riqueza da glória. Não é uma força humana, é uma força sobrenatural. Olha o texto, riqueza da glória. O que é riqueza? É algo infinito. O que te mantém de pé não é a sua força, é o que está dentro de você vindo da eternidade sobre a sua vida.
É uma riqueza da glória. E aqui eu tenho uma experiência. O pastor Dilton, uma vez no ano passado, ele tinha falado, poxa, você tinha que compartilhar algumas experiências a respeito da sua vida. Alguns anos atrás eu voltei de São Paulo, preguei numa grande conferência, foi uma das primeiras vezes da minha vida que eu tinha pregado numa conferência grande, pastor Silas. E eu fiquei todo bobo, fiquei besta. E fui então pregar numa igreja de um amigo lá em Niterói. A igreja cabe umas 60 pessoas. Eu desci no Santos Dumont, ainda morava em São Gonçalo, e o Espírito Santo falou assim, eu quero falar contigo, vem orar. E eu não fui orar, pastor, eu não fui. Eu deixei meu coração, falei, para quem pregou para 1.500 pessoas, pregar para 40, 50 é fácil. Arrogância, soberba, prepotência no coração. E eu lembro que eu não fui, na época não tinha carro ainda, fui de táxi e fui até a igreja. Eu subi no púlpito, as 40 pessoas na igreja, eu lembro como se fosse ontem. Eu comecei a pregar. O culto era 1 hora de mensagem. Eu falei 1 hora, só tinha passado 5 minutos. Uma sensação de vazio. Eu falei, rapaz, mas o que está acontecendo? Eu usei todos os textos, todas as chaves linguísticas, toda a exegese, toda a elucubração, tudo na mente, nada. Eu falei, rapaz, mas o que está acontecendo alguma coisa? Eu fui para casa derrotado, abatido. Cheguei em casa, falei com a minha esposa, fui para o quarto do lado, falei, não, preciso orar. Agora eu quero falar com Deus, pastor Alex, agora eu quero falar com Deus. E o Espírito Santo falou comigo. Ronald, você tem que entender que você é barro. E só brilha algo em você porque o meu tesouro está dentro de você. Não é você que brilha, é o meu tesouro. Quando você sobe no altar e se quebra, o barro não aparece, mas é o meu tesouro sobre a sua vida. É para que o poder não venha a ser nosso, mas venha a ser de Deus. Tesouros em vasos de barro. Você pode ter o melhor talento da sua vida, mas eu e você somos barro. Quando a gente sobe aqui, se a gente não se quebrar, o barro aparece. Mas quando a gente se quebra, a gente entende que não é nós, mas é o poder que está sobre as nossas vidas. É a riqueza da glória. A riqueza é o que o Paulo está dizendo na sua Bíblia. A riqueza da glória com poder pelo seu Espírito no homem interior. O apóstolo Paulo está conclamando a igreja de Éfeso, aos Efésios, melhor dizendo, que tem uma experiência. O nosso pastor falou aqui. Experiência com Deus, é isso que ele está falando. Vocês precisam buscar uma experiência do que o nosso pastor falou a respeito de uma oração que Deus cura e Deus transforma. É isso que ele está dizendo. Toda vez que eu leio esse texto aqui, firmados com poder pelo seu Espírito no homem interior, eu lembro daquelas estátuas que tem nas praças, os chafariz. Esses dias eu estava analisando, eu sempre analiso essas estátuas, porque elas são interessantes, elas são de pedra, pastor Michel, e elas cospem água. Mas o fato dela cuspir água não deixa dela de ser de pedra, ela continua de pedra. Porque a água só passa nela, não fica. Tem gente que cita versículo, mas é de pedra. Canta louvor, mas é de pedra. Adora a Deus, mas é de pedra. Porque a água só passa por ele, ele cospe a água. O que Paulo está dizendo, ele está dizendo, a água não pode só passar, ela tem que ficar em você. Para que você seja fortalecido, aleluia! Para que isso preencha a sua vida. Porque é isso que está acontecendo. As pessoas citam, não, a fulano conhece, o conhecer não adianta de nada. É o que ele está dizendo, tenham experiência. Sabe, se entreguem a mais nesse poder, no homem interior, para que vocês venham ser firmados. Aí, aqui é a grande colocação do apóstolo Paulo na sua Bíblia, que eu vou usar o termo da NVI, para que Cristo habite pela fé em vossos corações, enraizados e fundados em amor. Ele está dizendo, quando vocês tiverem essa experiência, para que Cristo habite pela fé em vossos corações. Alguém vai dizer, mas pastor, Cristo habita na minha vida. Esse termo habitar são 2 termos no grego que tem. Tem um termo que é uma habitação temporária e um que é habitação permanente. O que Paulo está usando o termo grego aqui é habitação permanente. Ele está dizendo para que Cristo não passe um final de semana na sua vida. Ele está dizendo à comunidade aos Efésios o seguinte, olha, vocês não podem simplesmente se relacionar com Cristo por 2 horas, por um final de semana. Cristo quer habitar de maneira permanente na vida de vocês. Cristo quer ter a chave, aleluia. Deixa eu usar um exemplo prático, bem simples. Quando você vai numa casa de final de semana, é fácil perceber que se tem morador ou não. Mato alto, luz apagada e ela precisando de limpeza.
Essa casa de final de semana. Você vai nesses lugares, Arraial do Cabo, Cabo Frio, região serrana. Quando alguém mora lá, quando alguém reside na casa, você percebe jardinagem, luz acesa, pastor Gilson, tudo direitinho, muro pintado. Você fala, alguém mora aqui. Quando Cristo habita na vida de alguém, de maneira esporádica, por final de semana, luz apagada, mato alto. Você fala, Cristo aí vem aí de vez em quando. Cristo não tem a chave, é um alojamento. Ele vai viver aí de congresso em congresso e vai embora. Quando Cristo habita de fato em nossas vidas, alguém passa e fala assim, tem a luz, tem a glória, tem a graça. Jesus não passa aí, Jesus mora na vida dele. Aleluia. Jesus tem a chave da vida dele. O que Paulo está dizendo aqui, o que ele está orando à igreja de Éfeso, para que eles sejam intensos. Ele está pedindo intensidade. Que é tão falado hoje no mundo do futebol. Fulano, o clube joga de maneira intensa. É isso que o apóstolo Paulo está orando. Porque com esse poder habitado dentro de nós, dessa riqueza do homem interior, e que Cristo venha de fato habitar de maneira intensa, vívida, para que ele venha preencher todas as lacunas que faltam na nossa vida. Quando Cristo está assim de fato na nossa vida, preenchido, cheio, quando nós estamos cheios, eu costumo dizer que quando a gente chega nesse nível, e eu tenho orado muito a Deus para mim ir nesse nível, coisas de marca já não mexem mais com a nossa cabeça. Questões da moda já não mexem mais com a nossa cabeça. A gente começa a sair do campo das coisas que são tão simples, tão passageiras, e a gente começa a se preocupar com coisas extremamente sobrenaturais. A gente começa a ter um olhar de maturidade e de estarmos cheios de fato para a sua glória. Aleluia! Para que em vossos corações enraizados e fundados em amor. Se você olhar no texto, Paulo não está dizendo apoiado, na sua Bíblia aí, apoiado. Ele diz enraizados e fundados. Ele usa duas nomenclaturas, da botânica, e ele usa uma nomenclatura da arquitetura. Por isso que uma vez eu disse, em uma EBD aqui, já tem alguns anos, que Cristo não é marceneiro, Cristo é carpinteiro. Marcenaria e carpintaria são diferentes. Quem trabalhou com obra sabe. Se eu usar um termo aqui para os homens raiz, só para quem é homem raiz, homem Nutella não vai saber o que é isso. Quem trabalhou com obra sabe o que é chibanca. Eu não sabia que é uma ferramenta. Então quem é homem raiz sabe, quem trabalhou com obra. Eu conheço um pouquinho. Tem um cara de gente de biblioteca, mas eu conheço um pouco de obra. E a ideia de carpintaria e marcenaria são diferentes. Cristo é carpinteiro e não marceneiro. Ele não veio te dar estética, ele veio te dar estrutura. Marcenaria é mesa, cadeira e acabamento. Carpintaria é estrutura. O que Paulo está dizendo? Que quando esse evangelho chega em nós, quando Cristo habita de maneira plena em nossas vidas, de maneira intensa, a gente suporta. Os ventos vão soprar, mas a gente vai estar de pé. As perseguições virão, mas a gente vai estar de pé. O mar vai se levantar, mas a gente vai estar de pé. Porque nós vamos estar enraizados, aleluias, e fundados nesse amor que excede a todo entendimento. Aleluia! Aleluia! Eu acho interessante que essa conclusão do apóstolo Paulo, quando ele entende isso na sua Bíblia, verso 18, para que sejais capazes de alcançar. Eu estou usando um termo, o termo aí é compreender, alcançar. Com todos os santos. Qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Deixa eu usar uma coisa primeiro aqui para falar para vocês. Tem muitas coisas aqui para dizer. Mas, em primeiro lugar, a capacidade do degrau. Paulo está dizendo, quando Cristo habita de maneira intensa na nossa vida, a gente alcança, na sua Bíblia, com todos os santos. Paulo é extremamente contra o evangelho individualista. Ele é radical. Ele bate forte demais, ele bate pesado. A salvação é individual, mas a experiência e a vivência do evangelho é comunitária. As pessoas estão confundindo salvação individual com o evangelho individualista. Paulo está dizendo que para a igreja compreender de fato isso é com todos os santos. Existem revelações que a igreja só recebe, não são comunitárias.
A descida do Espírito Santo foi comunitária. A experiência foi para toda a igreja. Por isso a luta de Satanás na questão de dividir a igreja. Porque ele sabe que o corpo ajustado e junto, unido, caminhando sobre a luz do Evangelho da graça, ele não tem como impedir. Foi Cristo que disse isso. As portas do inferno, o termo inferno ali é Hades, cidade da morte. As portas de uma cidade é o último reduto de uma cidade. O que Cristo está dizendo? Quando a minha igreja começar a marchar na terra, o inferno não vai ficar de pé. A salvação para mim e para você, tem pessoas que abraçam o Evangelho pela questão da visão individualista. Estou salvo. Ele olha para o céu, não, eu quero o céu. Ele olha o céu como o limite, o máximo. Eu quero te dizer uma coisa, de fato é o máximo, mas é o ponto último. O propósito de Deus na sua vida não é te levar para o céu agora. O primeiro propósito é você revelar Cristo à humanidade. Primeiro eu e você vamos revelar o Cordeiro à humanidade, porque a humanidade está caída, está quebrada, está destruída, mas em nome de Jesus, essa igreja é candeeiro, eu e você fazemos parte, vamos pregar o Evangelho da graça, vamos mostrar para ele que Cristo ressuscitou a saída, a uma paz, a um Deus que cura, a um Deus que liberta, a um Deus que salva, a um Deus de amor, a um Pai bendito, aleluia, a salvação para essa humanidade, aleluia. É o que o apóstolo Paulo está dizendo, com todos os santos na sua Bíblia, compreender, alcançar, qual seja a largura, comprimento, altura e profundidade. Se você ouvirá a sua folha aí, Romanos 11, verso de número 33. Romanos 11, 33. Diz o seguinte: é a mesma coisa que o apóstolo Paulo falou para Éfeso. Ó profundidade da riqueza. Só até aí. É como se Paulo estivesse na beira da praia e estivesse caminhando, e ele olhasse para o fundo, e ele falava assim, ele estivesse pensando assim, rapaz, isso aqui é mais profundo. O termo aí é uma expressão idiomática, não era para estar indo, é porque Paulo suspirou, e ele suspirou. Como o Tércio que redige a carta de Romanos 16, 22, então ele está tão encantado com a revelação, que ele suspira, profundidade da riqueza, ele está dizendo, ele é profundo. É muito além, aleluia. É o que Ezequiel 47 concluiu. Então quero te dizer uma coisa, a minha e a sua vida, junto com esse Evangelho, com todos os santos, pode chegar a uma coisa muito mais profunda do que a gente imagina. Tem mais aí para a gente mergulhar, aleluia. É algo muito mais profundo, é largo, é comprido, é alto e é profundo. O apóstolo Paulo está dizendo isso para mim e para você, olha, é extremamente amplo, que talvez eu e você não conseguimos dimensionar. É igual uma crítica que eu sempre faço para algumas pessoas. Quando buscam o batismo do Espírito Santo como experiência mística. O batismo do Espírito Santo não é uma experiência mística. É uma capacitação poderosa do Espírito Santo para nos impulsionar para irmos lá fora, de maneira ousada, poderosa, através da virtude dele, para anunciarmos a obra do Evangelho da graça. Não é simplesmente uma experiência isolada, é algo mais profundo. É largo, é amplo, é comprido, é alto. Ou seja, tem muito mais e além daquilo que você imagina. O que Paulo está dizendo para mim, para você e para a igreja de Éfeso, ele está dizendo, vocês podem ir mais além. É o convite de Lucas, de capítulo 5, fazendo uma analogia. Vamos a águas mais profundas. É um convite a uma ousadia maior, a uma entrega maior, aleluia. A sairmos de um limite, de um limiar de fé e caminharmos em águas muito mais profundas. Porque Deus tem muito mais a se mostrar para mim e para você, aleluia. Tem algo mais profundo que eu e você não conseguimos ainda conceber a respeito disso. Eu acho interessante que ele diz aí no último degrau, no último degrauzinho, ele fala um negócio muito interessante na sua Bíblia. E o conhecer do amor de Cristo, que ultrapassa todo entendimento para que sejais cheios até a plenitude total de Deus. Se você vê no verso 19, conhecer o amor de Cristo que ultrapassa todo entendimento. Conhecer e entender. Bíblia não é para ser entendida, Bíblia é para ser conhecida. Tem gente que está fazendo seminário para entender, não entende nada. Deus não é para ser entendido, Deus é para ser conhecido.
Bíblia você medita e Deus você conhece. Você medita a Bíblia, conhece Deus e Ele se revela para você. Quem quer entender não vai entender coisa nenhuma, porque não tem como vir na mente, é só através da revelação do Espírito Santo. Aleluia! É conhecimento e entendimento. Aqui é um diálogo de um dos outros. É um choque. Tem gente que estuda a Bíblia no conceito do entender. Não, eu quero entender isso. Não vai entender, filho. Não vai entender. É mistério. O saudoso Dr. Russell Shedd, alguns anos atrás, dando uma palestra aqui em Niterói, Semana Água da Vida, de teologia, tem muitos anos isso, bastante tempo. E um rapaz me perguntou, fez uma pergunta para ele, pastor Silas, e falou assim, Dr. Shedd, eu queria entender assim, de uma maneira mais complexa o que significa a Trindade. E o Dr. Shedd falou assim, se você tentar entender, você vai ficar maluco. Aí ele, o que eu faço? Ele glorifica, porque se você negar, você perde a salvação. Aí o que eu faço? Só adore e bendiga o nome do Deus eterno, porque Ele é mistério, aleluia. As pessoas querem entender, trazer para a ótica, para aqui, para dentro. E às vezes dentro de uma expectativa diferente da revelação que é. Foi o que aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús. Por que eles se decepcionam? Por que eles abandonam Jerusalém? Porque eles fizeram uma expectativa que Cristo era um profeta, pode ir lá onde... Não, Jesus, um homem profeta. Que talvez ele remisse Israel. E eles vão embora. Não, achamos, sei que estão decepcionados. Porque em cima de uma expectativa de entendimento, não perceberam que não tinham conhecimento da verdade. Cristo se apresenta, revela o conhecimento da verdade. O que eles fazem? Voltam de Emaús para Jerusalém. Que é isso que acontece. Porque quem não conhece de verdade, abandona o lugar de propósito e vai embora de Jerusalém. Porque ele tem um entendimento, ele não tem um conhecimento. Por isso que um culto como esse, por isso que escola dominical, por isso que a importância da leitura sagrada. Porque a única maneira de eu e você ficarmos firmados é através do evangelho da graça sobre as nossas vidas. Para que a gente possa de fato conhecer, aleluia, esse amor imenso, esse amor que me constrange. Toda vez que eu oro a Deus, eu fico constrangido. O amor dele me constrange demais. Porque a sua graça é maravilhosa. Eu não tinha condições de pagar a dívida. Ele pagou a minha dívida. O evangelho que chegou lá em Jerusalém há 2.000 anos atrás. Aleluia. É um amor tão grande que ele veio me buscar aqui no Brasil, um país de terceiro mundo, na região sul-americana. O evangelho me achou aqui. Onde ninguém mais sabia onde eu estava, mas a graça dele veio e me resgatou da lama, e me lavou com sangue, e escreveu meu nome no livro da vida. Que amor é esse? Isso me constrange. Então não tem como esse amor ficar só para mim e não partilhar para alguém. Eu tenho que partilhar. Eu tenho que dizer para as meninas que se vendem, dizer assim, ó, Cristo te ama e Ele quer mudar a sua vida. Quando eu oro para o mundo, eu falei, Senhor, eu preciso. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que você está aqui. Qual é o seu propósito? O seu propósito, o meu e o seu, é anunciarmos o Cristo ressurreto para essa humanidade caída. E dizer, ainda há esperança porque Ele ressuscitou o terceiro dia. Aleluia! Ele está vivo. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Para uma igreja difícil como foi a igreja de Éfeso. Você está pensando que era fácil? Fazer escola do UNA lá na igreja? Um grego, sírio, líbio. Imagina, pastor. Imagina. Cada um idioma. Não tem Bíblia. O texto era lido. Por isso que João diz, quem tem ouvidos ouça. Por isso que em Corinto ele manda ficar quieto. Porque não tem microfone. Só ele pode falar. Se começa a falar, ninguém entende. Então tem uma ideia de organização. Então imagina a dificuldade. Por isso que Eutico cai da janela por causa do longo discurso. Olha a dificuldade do evangelho. As coisas difíceis. Eu dei uma aula lá no pastor Michel sobre história da igreja. Aí compartilhei lá um artigo lá de uma igreja que foi encontrada na Síria. Uma igreja de 245, do terceiro século. Sabe o que tinha dentro da igreja? Um achado fantástico. Tinha uma sala de ensino. No terceiro século já tinha uma igreja de sala de ensino. A preocupação deles, mesmo sem nenhum tipo de recurso, a preocupação de ensinar para que eles sejam firmados. Para que eles não possam abandonar, para que eles conheçam de fato quem é Jesus Cristo, aleluia. Para que eles possam então, na sua Bíblia, por gentileza, para que sejais cheios até a plenitude de Deus.
para que isso daqui é o último degrau. Paulo está subindo uma escada, a partir do verso de número 16 até o 19, são 4 degraus. E quando ele chega no último degrau, para que vocês sejam cheios da total plenitude de Deus. Para que Deus preencha todo o espaço vazio do coração de vocês. Para que quando alguém vier fazer alguma coisa para você, não vai encontrar um espaço para ficar na sua vida. Porque todo espaço vai estar completo de Deus sobre a sua vida. Vai estar tudo cheio. Quando vier uma seta, não vai encontrar abrigo, porque Deus vai estar em todos os lugares. Aleluia! É o que Paulo está dizendo. Olha, vocês vão estar cheios até a plenitude. E o pastor, nosso pastor não sabia que eu iria falar desse texto, mas o Espírito Santo conduz a igreja e conduz o nosso pastor. Verso 20. Pois aquele que é poderoso para fazer muito além de toda medida que pedimos ou entendemos, segundo o poder que opera em nós. Esse é o ápice. Paulo está dizendo, aqui é a maturidade. Aqui vocês compreenderam, aleluia. Vocês vieram subindo degrau por degrau. Vocês tiveram uma revelação. Vocês fazem parte da mesma família. Cristo está de maneira intensa no coração de vocês. Agora vocês compreendem de maneira profunda. Agora vocês têm uma unidade santa. Com todos os santos. Vocês compreendem a diferença entre entendimento e conhecimento. Então vocês entendem que Ele é poderoso para fazer. Oh, aleluia! Ele é muito poderoso para fazer. Então eu e você estamos diante de um Deus que não é forte. Ele é poderoso. Porque todo o poder foi te dado, aleluia, nos céus e na terra, está pertence a Ele. Ele é um Deus poderoso. Então é nesse Deus poderoso que eu e você confiamos. Esse é o Deus poderoso que você dobra o joelho para orar. O nosso Deus não é um ídolo. Deus é Deus. O ídolo é manipulável. O ídolo está na sala, não está no quarto. O ídolo quando cai, quebra, você põe super bonde. O ídolo você tira poeira. Um ídolo você carrega. Deus não. É Deus que te leva. Enquanto você está aqui, Deus está lá na sua casa. O ídolo é local. Deus não. Deus está em todos os lugares. Aleluia! O ídolo faz a sua vontade, mas Deus, você tem que fazer a vontade dele. Eu e você não adoramos a um ídolo, nós adoramos a um Deus que é poderoso, infinitamente mais, muito mais. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.